Hoje é Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais populares e amadas do mundo. E por falar nele, temos boas notícias. No acumulado do ano Safra 2020-21, de julho do ano passado a março deste ano, o Brasil exportou 35.746 milhões de sacas de café 60 quilos, alta de 18% em relação ao mesmo período da Safra 2019-20. E no primeiro trimestre do ano, o Brasil exportou 11 milhões de sacas de café, crescimento de mais de 10% em volume. E sobre o desempenho do café safra, nós conversamos agora com Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Olá, bom dia para você. Olá, bom dia a todos, uma satisfação estar com vocês. Satisfação é toda nossa, Marcos. As exportações, então, registraram um bom desempenho, né? 11 milhões de sacas de café nesses primeiros 3 meses do ano. Os números do relatório mensal divulgados pelo Secafé mostram isso, atuação positiva diante de um momento desafiador que o mundo passa, não é? Pela pandemia. Sem dúvida, o agronegócio café demonstra recordes seguido por recordes, desde o ano civil 2020, como foi dito aqui, o ano safra, o primeiro trimestre, fruto da nossa safra recorde de 2020. Segundo a Conab, o Brasil produziu 63 milhões de sacas. Tudo isso permitiu ao Brasil atingir 40% do mercado global, quando se considera o nosso consumo interno e as nossas exportações. Claro que foi feito um trabalho de casa, um cuidado especial na colheita do ano passado, e será feito esse ano, o cuidado na logística, nos armazéns, nos portos, com protocolos privados, justamente pelo momento difícil que o Brasil enfrenta e o mundo inteiro enfrenta por conta da pandemia. E o desempenho dos embarques é consequência da safra recorde produzida pelo Brasil no ano passado, 2020. Entre as variedades embarcadas nos primeiros 9 meses do ano comercial, quais se destacam? Nós tivemos bons números tanto para o Arábica quanto para o Robusta. O Arábica, nós tivemos crescimento de 20%. E no Robusta, que é a base do café solúvel, que entra também no blend do café torrado e moído, o crescimento foi um pouco maior, quase 23%. E o Robusta também tem chamado a atenção nesse primeiro trimestre, crescendo 30%. Então, todos esses números positivos são reflexos da safra 2020. Claro que o Brasil enfrenta um outro cenário em 2021, é bom que se mencione, pela menor safra que nós teremos agora, numa bianualidade negativa para o Arábica e desafios climáticos que nós tivemos, que vai ser mais bem verificado no segundo semestre desse ano. Mas o Brasil, com a sua eficiência, com a sua organização, segue atendendo aos mais diversos e exigentes mercados. É como você falou aí, né, Marcos? A colheita menor, mas mesmo assim uma expectativa dessa demanda começar a aquecer ou não? Colheita menor mesmo? A colheita é menor, de 20 a 30% mais baixo, puxado principalmente pelo Arábica, que pode ser de 30 a 40% menor. Então nós vamos ter uma boa colheita do Conilon, mas muito desafiador para o Arábica. O que nos chama a atenção é que o mundo segue bebendo café. Nós tivemos desafios no consumo fora do lar, claro, que devido à pandemia, fechamento de cafeterias, bares, restaurantes, escritórios, o consumo é menor, mas nós tivemos um aumento do consumo dentro do lar. Os grandes varejistas, os grandes indicadores de vendas nas gôndolas registrou aumento de 30% a 35%. Isso sustentou, né, o consumo. Quando nós olhamos o ambiente agora das vacinações, da abertura gradual das economias, né, nós podemos ter um cenário mais positivo, principalmente nos mercados que o Brasil embarca, né? Nós temos a Europa com mais de 50% dos nossos embarques, nós temos os Estados Unidos como um país, o maior importador de café brasileiro, nós temos países tradicionais na Ásia, como Japão e Coreia do Sul. Então, o Brasil segue atendendo, inclusive, os novos mercados, como nós vimos para os países também produtores, novos países emergentes asiáticos, e o Brasil vai atendendo os países árabes, e o Brasil atende a todos esses mercados. Marcos, e diante desse cenário mundial com tantas oportunidades e possibilidades, como está a disponibilidade dos contêineres para embarques? Bom, essa é uma questão que nos preocupa sempre, porque é uma questão estrutural, né? A pandemia desestrutura o balanço de contêineres. Se acumula em algumas regiões, por exemplo, a Ásia, e faltam em regiões geograficamente mais distantes, como a nossa, que o Brasil, na sua posição na América do Sul, um pouco deslocado em relação às grandes rotas mundiais. Então, esse é um problema recorrente, estamos atentos. Nós tivemos números em março de 3,44 milhões de sacas embarcadas, nos ajudou com esse recorde no trimestre, mas poderia ser melhor.
houve uma recuperação no final do mês, mas nós tivemos embarques mais lentos no meio do mês, início do mês, pela falta de contêineres. Então, essa é uma questão estrutural que nós estamos sempre conversando com armadores, entendendo melhor como isso pode ser minimizado e trabalhando sempre estrategicamente, a se antecipar aos problemas. Mas esperamos que a gente possa gerenciar essas crises que possam haver. Por enquanto, nós tivemos até uma recuperação dos embarques. Vamos agora analisar o próximo mês. E o relatório do Secafé destaca ainda a evolução da importação feita pelos outros países, como você já destacou um pouco aí. Os Estados Unidos foram os principais compradores de café do Brasil no primeiro trimestre de 2021. Marcos, destaque para os emergentes, como você também citou aí, e a gente queria saber quem são eles. Bom, nós temos desde os países tradicionais, aqui já muito bem mencionado, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Japão, Itália, mas nós temos também um grupo de países que nós chamamos de produtores. Aí entra México, Colômbia, todos esses países, só no primeiro trimestre, tiveram um aumento de 135% da compra dos cafés brasileiros, quase 700 mil sacas. Então são números positivos, importantes, mostra que o Brasil vem atendendo todos esses mercados. Marcos, e os cafés especiais mais diferenciados também apresentaram bom desempenho no primeiro trimestre de 2021? Nós chamamos, é importante mencionar, cafés diferenciados, são todos aqueles que têm qualidade superior, algum selo, certificado de sustentabilidade por práticas especiais na pós-colheita. Nós tivemos, sim, bons números, 1,64 milhão de sacas no primeiro trimestre. Isso representa para nós um aumento de 2,5%. Mas quando analisamos as vendas em valores, em dólares, são quase 300 milhões de dólares e o crescimento foi de 20%. Portanto, números expressivos. Isso mostra que nós tivemos, além de uma safra recorde em 2020, além do volume, também foi uma safra recorde em qualidade. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil fez audiência, né, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a sustentabilidade da cafeicultura brasileira também foi tema, né, desse encontro. Como estão os projetos que envolvem a prática? Bom, o Brasil tem uma longa história em sustentabilidade na cafeicultura, um produto que vai fazer 3 séculos de história no nosso país. É um país que dependeu praticamente 80 ou mais por cento da nossa pauta de exportações no passado do café. E o café mostrou muita eficiência. Nós saímos de 6 sacas em 1960 para 33 sacas em 2020, 416% de crescimento. Isso é fruto da sustentabilidade ambiental, social e econômica. O que falamos muito com a ministra foi que o setor exportador de café, seus parceiros, torrefadores internacionais, os produtores aqui no Brasil, a indústria, desenvolve inúmeros projetos, desde a aplicação correta e segura de agroquímicos, desde a capacitação de produtores, como o nosso programa Produtor Informado, e também, desde o começo de 2000, nós já pensamos na inclusão digital das regiões produtoras afastadas. Nós temos 137 laboratórios digitais e estamos crescendo esses laboratórios, atualizando já no contexto da conectividade rural, ou seja, trazendo produtores, alunos, professores e a comunidade dos meios rurais para estar nesse mundo da conectividade, conhecendo melhor as informações climáticas, os preços nas bolsas e as melhores práticas de cultivo e pós-colheita. Marcos, neste dia tão importante, Dia Mundial do Café, gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais do setor, sejam os produtores, as famílias que trabalham no campo, a agroindústria também, todos que estão envolvidos na cadeia produtiva, como um incentivo, né, nessa data tão marcante no nosso agronegócio. Bom, que fique todos saibam que o café brasileiro é cada vez mais apreciado, portanto, é a nossa joia, uma joia que se modernizou e se aperfeiçoou. Então, que todos os lares contemplem essa bebida, lembrando da sua sustentabilidade. São muitos milhões de produtores e todos os agentes ao longo dessa cadeia, das famílias dos produtores. Hoje são 264,9 mil produtores produzindo, mas nós temos que lembrar que 72% deles estão abaixo de 20 hectares. Então, nós conseguimos dar eficiência dentro de um sistema organizado, muito próximo dos exportadores, das suas cooperativas, trabalhando de uma forma coordenada. Por isso, o Brasil consegue ter sustentabilidade econômica, social, ambiental. E o mundo reconhece isso. Quando batemos os recordes, quando aumentamos os embarques de cafés especiais, os cafés certificados na Bolsa de Nova York, o Brasil hoje é grande
player desse mundo. Então, isso demonstra que o Brasil tem feito o seu dever de casa e está se aprimorando. Então, quem está nesse mercado, saiba que o futuro é muito promissor. O Brasil tem que continuar a crescer em volume, de uma forma sustentável, mas também sempre em qualidade. Eficiência e sustentabilidade. Salve o café. Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, muito obrigada pela tua presença aqui no Agroamanhã e tenha um excelente dia. Muito obrigado. Secafé estará sempre à disposição de vocês. Nós que agradecemos.